O livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, é uma obra seminal na filosofia da ciência. Publicado originalmente em 1962, o texto apresenta uma análise do progresso científico que desafia a visão linear e acumulativa tradicional. Aqui estão as principais ideias do livro. Ciência normal. Kuhn descreve a ciência normal como o trabalho cotidiano dos cientistas dentro de um paradigma estabelecido. O paradigma é um conjunto de crenças, valores e técnicas compartilhadas por uma comunidade científica. Ele orienta a pesquisa e define quais problemas são relevantes e como devem ser resolvidos. Paradigma. O conceito de paradigma é central para o pensamento de Kuhn. Ele se refere ao quadro teórico e metodológico que guia uma ciência em determinado momento histórico. Exemplos de paradigmas incluem a física de Isaac Newton e a teoria da evolução de Charles Darwin. Crises e anomalias. Com o tempo, surgem anomalias, ou seja, resultados que o paradigma vigente não consegue explicar. Quando essas anomalias se acumulam e não podem mais ser ignoradas, a ciência entra em uma crise. Isso abre espaço para questionar o paradigma dominante. Revoluções científicas. Kuhn argumenta que o progresso científico ocorre por meio de revoluções, e não de maneira linear. Uma revolução científica acontece quando um novo paradigma é proposto e substitui o anterior. Essa mudança não é apenas uma evolução, mas uma transformação radical na forma de pensar. Incomensurabilidade dos paradigmas. Os paradigmas são considerados incomensuráveis, o que significa que não podem ser comparados diretamente em termos de validade. Eles possuem pressupostos e linguagens diferentes, dificultando o diálogo entre cientistas de paradigmas distintos. Progresso científico como mudança de paradigma. Kuhn rejeita a ideia de que o progresso científico é acumulativo, isto é, uma adição constante de novos conhecimentos ao corpo existente. Ele sugere que o avanço ocorre através de mudanças de paradigmas, onde velhos modelos são abandonados em favor de novos. Impacto na filosofia da ciência. O livro desafiou a visão positivista tradicional, que defendia a ciência como uma busca objetiva por verdades universais. Kuhn mostrou que fatores sociais, culturais e históricos também influenciam a ciência. Essas ideias transformaram a forma como entendemos o progresso científico, destacando seu caráter dinâmico, complexo e influenciado por contextos culturais. A ideia de ciência normal é um dos conceitos centrais em A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Ele utiliza esse termo para descrever a prática científica conduzida dentro de um paradigma estabelecido, isto é, um conjunto de teorias, métodos, valores e crenças que orientam uma comunidade científica. Vamos detalhar os principais aspectos da ciência normal segundo Kuhn. O papel do paradigma na ciência normal. Um paradigma oferece as bases conceituais e metodológicas para os cientistas. Ele define o que deve ser estudado, os fenômenos que são considerados relevantes, como devem ser estudados, os métodos e ferramentas aceitos pela comunidade científica, o que constitui uma solução válida, os critérios para avaliar o sucesso de uma pesquisa. Na ciência normal, os cientistas não questionam o paradigma. Em vez disso, trabalham dentro de seus limites. A prática científica nessa fase é altamente disciplinada, com esforços voltados para refinar, aplicar e expandir o paradigma vigente. A ciência como solução de quebra-cabeças. Kuhn compara a ciência normal à resolução de quebra-cabeças. Os cientistas enfrentam problemas específicos, cuja solução já é pressuposta pelo paradigma. O desafio está em aplicar as regras e métodos adequados para chegar à resposta esperada. Esses problemas, chamados por Kuhn de problemas paradigmáticos, são geralmente técnicos e bem delimitados. Por exemplo, na física newtoniana, os cientistas poderiam calcular as trajetórias de corpos em movimento, aplicando as leis de Newton. O objetivo não era questionar as leis, mas usá-las para resolver problemas específicos. A importância da ciência normal. Embora a ciência normal não seja revolucionária, ela é fundamental para o progresso da ciência. Durante esse período, os cientistas acumulam dados, refinam teorias e ampliam o alcance do paradigma. Kuhn argumenta que é o trabalho cumulativo da ciência normal que permite identificar anomalias mais tarde, servindo de base para futuras revoluções científicas. Limitações da ciência normal. Apesar de sua importância, a ciência normal tem limitações claras. Por estar comprometida com o paradigma, ela tende a ignorar
ou minimizar dados que não se encaixam nas expectativas teóricas. Isso pode levar a uma resistência a novas ideias e à rejeição de descobertas que desafiam o status quo. Um exemplo histórico disso foi a dificuldade inicial em aceitar a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que confrontava o paradigma geocêntrico vigente na época. Transição para a crise. Eventualmente, a ciência normal começa a encontrar problemas que não podem ser resolvidos pelo paradigma. Essas anomalias, embora inicialmente vistas como erros experimentais ou desafios técnicos, podem se acumular e levar a uma crise no paradigma. Quando isso ocorre, abre-se espaço para a ciência extraordinária, que pode culminar em uma revolução científica. Ciência normal e o progresso científico. Para Kuhn, o progresso científico não ocorre de forma linear. A ciência normal é um período de estabilidade e consolidação, mas também prepara o terreno para mudanças radicais. Ela é um componente essencial no ciclo do desenvolvimento científico, que alterna entre períodos de ciência normal e revoluções. A ciência normal, portanto, é a base sobre a qual se constrói o edifício do conhecimento científico, mesmo que esse edifício seja periodicamente reformado ou reconstruído durante as revoluções. O conceito de paradigma é central na obra A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, e é fundamental para entender a dinâmica do progresso científico apresentada pelo autor. Kuhn utiliza o termo para descrever o conjunto de crenças, práticas, métodos e valores compartilhados por uma comunidade científica em um determinado período histórico. Aqui está uma análise detalhada do conceito. O que é um paradigma? Um paradigma, segundo Kuhn, é um modelo que orienta a prática científica dentro de uma disciplina. Ele oferece uma estrutura que define quais questões são relevantes, estabelece métodos aceitos para abordar essas questões, determina critérios para avaliar as respostas obtidas. Em essência, um paradigma é o pacto coletivo que une os cientistas e guia suas pesquisas. Ele representa tanto uma visão de mundo quanto as regras do jogo da ciência normal. Elementos de um paradigma. Teorias centrais. Um paradigma inclui teorias fundamentais que explicam os fenômenos dentro de seu domínio. Por exemplo, as leis de Newton na física clássica. Metodologia. Define as ferramentas, técnicas e abordagens que são legítimas para investigar problemas científicos. Valores compartilhados. Determina o que constitui uma boa explicação científica, como simplicidade, precisão e coerência. Exemplares, exemplos concretos. São soluções práticas de problemas que exemplificam o paradigma em ação, servindo como modelos para futuros trabalhos. Exemplos históricos de paradigmas. O modelo geocêntrico de Ptolomeu, que dominou a astronomia por séculos, é um exemplo de paradigma. Ele oferecia explicações para o movimento dos corpos celestes dentro de um quadro teórico aceito. A física newtoniana, com suas leis universais do movimento e gravitação, representou outro paradigma que moldou a ciência nos séculos 17 e 18. A teoria da evolução por seleção natural, de Charles Darwin, é um paradigma nas ciências biológicas. Funções do paradigma na ciência. Unificação da comunidade científica. Um paradigma estabelece um consenso que permite aos cientistas colaborarem de forma eficiente. Definição de problemas. Ele orienta os cientistas sobre quais questões investigar e quais podem ser ignoradas. Resolução de quebra-cabeças. Como Kuhn destaca, a ciência normal funciona como uma resolução de quebra-cabeças, guiada pelo paradigma. Paradigmas e mudanças científicas. Crescimento dentro do paradigma. Durante a ciência normal, os cientistas trabalham para expandir o paradigma, resolvendo problemas técnicos e refinando suas teorias. Crises e anomalias. Quando um paradigma falha repetidamente em explicar certos fenômenos, anomalias, ele entra em crise. Substituição por um novo paradigma. Eventualmente, um novo paradigma é proposto e pode substituir o antigo em uma revolução científica. Esse processo é chamado de mudança de paradigma. Incomensurabilidade dos paradigmas, com o argumento que paradigmas distintos são incomensuráveis, ou seja, não podem ser diretamente comparados, pois operam com pressupostos e linguagens diferentes. Por exemplo, os paradigmas de Newton e Einstein oferecem visões completamente diferentes da gravidade e do espaço-tempo, tornando difícil avaliar um em termos do outro.
Impacto filosófico do conceito de paradigma. A ideia de paradigma desafiou a visão tradicional da ciência como uma acumulação linear de conhecimento. Kuhn mostrou que a ciência é profundamente influenciada por fatores sociais e históricos, e que o progresso ocorre em saltos descontínuos, guiados por mudanças paradigmáticas. Em resumo, o paradigma é o alicerce que sustenta a ciência em um dado período, mas sua rigidez inevitavelmente leva ao surgimento de crises que possibilitam a evolução do conhecimento por meio de revoluções científicas. No livro A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn dedica atenção às ideias de crises e anomalias, conceitos fundamentais para explicar como ocorre a transição de um paradigma científico para outro. Abaixo está um detalhamento dessas ideias. O que são anomalias? As anomalias são fenômenos ou resultados experimentais que o paradigma vigente não consegue explicar ou prever de forma satisfatória. Elas surgem durante a ciência normal, quando os cientistas investigam problemas dentro dos limites do paradigma. Inicialmente, essas discrepâncias são vistas como problemas menores ou falhas experimentais, mas à medida que se acumulam, tornam-se mais difíceis de ignorar. Exemplos históricos. O movimento retrógrado dos planetas no céu era uma anomalia para o modelo geocêntrico de Ptolomeu. O comportamento do Mercúrio em relação às leis de Newton foi uma anomalia resolvida mais tarde pela teoria da relatividade de Einstein. Como surgem as crises? As crises acontecem quando as anomalias atingem um ponto crítico, em que o paradigma não consegue mais sustentar as expectativas da comunidade científica. Isso abala a confiança no paradigma vigente e gera um período de incerteza e debate. Características das crises: resistência inicial. A comunidade científica tende a resistir às anomalias, tentando ajustá-las ao paradigma atual. Proliferação de teorias alternativas. Durante uma crise, surgem teorias concorrentes que tentam resolver as anomalias. Exposição de limitações do paradigma. As crises tornam evidente que o paradigma antigo tem limites significativos e pode estar obsoleto. Reação dos cientistas às crises. Os cientistas geralmente reagem às crises de maneiras diferentes. Alguns permanecem leais ao paradigma antigo, buscando soluções dentro de seus limites. Outros começam a explorar alternativas ou criam novos paradigmas. Um pequeno grupo pode negar a existência de problemas, interpretando as anomalias como falhas temporárias da ciência normal. Papel das crises no progresso científico. Kuhn argumenta que as crises são necessárias para o progresso científico, pois elas desencadeiam o processo de mudança de paradigma. Sem crises, a ciência ficaria estagnada, limitada aos problemas resolvíveis dentro de um paradigma estabelecido. Para transição para uma revolução científica. Se um novo paradigma for capaz de explicar as anomalias e oferecer um modelo mais abrangente, ele poderá substituir o antigo em um processo que Kuhn chama de revolução científica. Essa transição é frequentemente tumultuada, pois os paradigmas concorrentes são incomensuráveis, incompatíveis entre si. Arcabos Astrais. Exemplos históricos de crises. A crise do modelo geocêntrico no Renascimento, devido às anomalias observadas por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler, levou à adoção do modelo heliocêntrico. A crise da física clássica no final do século XIX, causada por fenômenos como a radiação do corpo negro e a inconsistência entre o eletromagnetismo de Maxwell e as leis de Newton, culminou na revolução da relatividade e da mecânica quântica. Impacto filosófico das crises e anomalias. Kuhn mostrou que o progresso científico não é linear nem cumulativo, mas sim impulsionado por períodos de estabilidade, ciência normal, ruptura, crises e transformação, revoluções científicas. Esse modelo desafiou a visão tradicional da ciência como um processo puramente racional e objetivo, destacando o papel das incertezas e do contexto histórico na evolução do conhecimento científico. Em resumo, as crises e anomalias desempenham um papel central na teoria de Kuhn, pois são os catalisadores que abrem caminho para revoluções científicas e mudanças paradigmáticas. Thomas Kuhn, em A Estrutura das Revoluções Científicas, apresentou o conceito de revolução científica como uma transformação fundamental na forma como a ciência é conduzida.
Essas revoluções não são meras atualizações ou avanços cumulativos, mas mudanças radicais que substituem paradigmas antigos por novos. Abaixo está uma análise detalhada sobre como Kuhn explicou as revoluções científicas e seu significado para a ciência. O que é uma revolução científica? Uma revolução científica ocorre quando um paradigma dominante é substituído por outro completamente diferente, em resposta a crises causadas por anomalias que o paradigma antigo não consegue resolver. Essa mudança não é apenas uma evolução, mas uma reconfiguração da forma como os cientistas enxergam o mundo e conduzem suas pesquisas. Exemplos históricos: a substituição do modelo geocêntrico de Ptolomeu pelo heliocentrismo de Copérnico. A transição da física clássica de Newton para a relatividade de Einstein. O surgimento da teoria da evolução por seleção natural de Darwin. Etapas de uma revolução científica. Kuhn descreve as revoluções científicas como parte de um ciclo maior no progresso da ciência. Ciência normal. Cientistas trabalham dentro de um paradigma consolidado, resolvendo problemas e refinando o modelo existente. Anomalias e crises. Quando problemas acumulam-se e não podem ser resolvidos dentro do paradigma vigente, surge uma crise que desafia o status quo. Ciência extraordinária. Durante a crise, exploram-se teorias alternativas, surgem debates intensos e proliferação de ideias que competem para resolver as anomalias. Mudança de paradigma. Um novo paradigma emerge, oferecendo uma explicação mais abrangente e satisfatória. Ele substitui o antigo, muitas vezes em meio à resistência inicial da comunidade científica. Nova ciência normal. O novo paradigma estabelece-se e a ciência volta a um período de estabilidade. Características das revoluções científicas. Transformação da visão de mundo. A mudança de paradigma altera profundamente a forma como os cientistas percebem os fenômenos. Kuhn compara isso a um rearranjo da percepção. Incomensurabilidade entre paradigmas. Paradigmas concorrentes são incomensuráveis, ou seja, não podem ser comparados diretamente, pois possuem pressupostos, métodos e linguagens diferentes. Resistência e conflito. Revoluções científicas frequentemente enfrentam resistência da comunidade científica, especialmente de cientistas que construíram suas carreiras no paradigma antigo. Significado das revoluções científicas para a ciência. Mudança no modelo de progresso científico. Kuhn desafiou a visão tradicional de que a ciência progride de forma linear e cumulativa. Em vez disso, ele propôs que o progresso ocorre por saltos descontínuos, impulsionados por revoluções. Reconhecimento da influência social e histórica. As revoluções científicas não são apenas fenômenos lógicos, mas também influenciados por fatores sociais, culturais e até emocionais. Ampliar os horizontes do conhecimento. As revoluções possibilitam novos campos de pesquisa e expandem os limites do que a ciência pode explicar. Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein abriu caminhos para a física moderna. Fragilidade do consenso científico. Kuhn mostrou que o consenso em torno de um paradigma não é eterno e pode ser substituído quando se prova insuficiente. Impacto filosófico. As ideias de Kuhn tiveram um impacto profundo na filosofia da ciência, desafiando a visão positivista de que a ciência é uma busca puramente objetiva pela verdade. Ele revelou que a ciência é um processo dinâmico, no qual mudanças paradigmáticas remodelam continuamente nossa compreensão do mundo. Em resumo, as revoluções científicas para Kuhn são o mecanismo pelo qual a ciência avança de forma qualitativa, rompendo com paradigmas antigos para adotar visões de mundo completamente novas. Elas representam o momento em que a ciência não apenas corrige erros, mas transforma radicalmente suas bases teóricas e práticas. A incomensurabilidade dos paradigmas é uma das ideias mais controversas e importantes de Thomas Kuhn em A Estrutura das Revoluções Científicas. Esse conceito se refere à dificuldade ou impossibilidade de comparar diretamente dois paradigmas científicos que competem entre si, porque eles operam a partir de pressupostos, linguagens e metodologias diferentes. A seguir, explico essa ideia com mais detalhes. O que é incomensurabilidade? No contexto de Kuhn, incomensurabilidade significa que paradigmas distintos não compartilham uma base comum de comparação. Eles possuem visões de mundo tão diferentes que os termos, conceitos e métodos utilizados em um paradigma podem não fazer sentido ou ter significados completamente diferentes no outro.
Isso dificulta ou até impossibilita que sejam avaliados por critérios neutros e universais. Exemplos históricos: geocentrismo versus heliocentrismo. No modelo geocêntrico de Ptolomeu, a Terra era o centro do universo e todos os corpos celestes orbitavam ao seu redor. No heliocentrismo de Copérnico, o Sol era o centro do sistema. Esses dois paradigmas não eram apenas teorias concorrentes. Eles implicavam diferentes maneiras de compreender o cosmos, a física e até mesmo a filosofia natural. 2. Física clássica versus relatividade. A física de Newton pressupunha um espaço e um tempo absolutos, enquanto a teoria da relatividade de Einstein redefiniu esses conceitos como relativos ao observador. Os termos tempo e espaço passaram a significar coisas diferentes em cada paradigma. Fontes de incomensurabilidade. Kuhn identifica três aspectos principais que tornam os paradigmas incomensuráveis: linguagem e significado. Os paradigmas utilizam vocabulários diferentes, e os mesmos termos podem ter significados distintos em cada paradigma. Por exemplo, o termo massa, na mecânica clássica de Newton, tem um significado que não é idêntico ao conceito de massa na relatividade de Einstein. Métodos e padrões de evidência. O que é considerado um experimento válido ou uma evidência persuasiva pode variar de um paradigma para outro. No paradigma clássico, as leis de Newton eram testadas em contextos macroscópicos, enquanto a mecânica quântica explora fenômenos microscópicos que exigem novas metodologias. Visão de mundo. Cada paradigma apresenta uma maneira única de interpretar os fenômenos naturais. Essa visão molda o que os cientistas consideram real ou relevante para investigar. Consequências da incomensurabilidade 1. Dificuldade no diálogo entre cientistas de diferentes paradigmas. Cientistas que operam em paradigmas diferentes podem ter dificuldade em compreender as ideias uns dos outros, porque usam linguagens e pressupostos distintos. 2. Resistência às mudanças de paradigma. Como os paradigmas não são comparáveis de forma direta, a decisão de adotar um novo paradigma é frequentemente controversa, dependendo de fatores como persuasão, crenças pessoais e até gerações de cientistas. 3. Mudança de paradigma como uma conversão. Kuhn compara a aceitação de um novo paradigma a uma conversão religiosa, pois envolve uma mudança profunda na maneira de perceber e interpretar o mundo. Incomensurabilidade e relativismo. A ideia de incomensurabilidade gerou críticas, pois muitos interpretaram que Kuhn estaria defendendo um relativismo científico, ou seja, a ideia de que não há progresso objetivo na ciência, mas apenas trocas de paradigmas igualmente válidos. Kuhn rejeitou essa interpretação, argumentando que, embora os paradigmas sejam incomensuráveis, eles podem ser comparados em termos de sua capacidade de resolver problemas específicos e de gerar avanços. Importância do conceito. A incomensurabilidade dos paradigmas revelou que a ciência não avança de maneira linear, acumulando conhecimento de forma neutra e objetiva. Em vez disso, os paradigmas moldam a maneira como o mundo é interpretado. E as transições entre eles são complexas, envolvendo fatores sociais, históricos e filosóficos. Em resumo, a incomensurabilidade destaca a natureza profundamente dinâmica, contextual e influenciada por valores da prática científica. Ela mostra que o progresso na ciência não é apenas uma questão de descobrir a verdade, mas também de transformar as lentes através das quais essa verdade é percebida. A ideia de progresso científico como mudança de paradigma, apresentada por Thomas Kuhn em A Estrutura das Revoluções Científicas, é uma reformulação profunda de como entendemos o avanço da ciência. Em vez de descrever o progresso como linear e cumulativo, Kuhn argumenta que ele ocorre de maneira descontínua, através de rupturas e transformações que redefinem a base do conhecimento científico. Progresso científico na visão tradicional. Antes de Kuhn, predominava a visão positivista da ciência, segundo a qual o conhecimento acumulava-se de forma gradual e contínua, como a construção de um edifício sólido. Nessa perspectiva, cada nova descoberta adicionava uma camada de informações à estrutura já existente, aproximando a humanidade da verdade universal. A crítica de Kuhn desafiou essa ideia, argumentando que o progresso científico não é apenas uma acumulação de fatos, mas uma série de transformações radicais na forma como o mundo é compreendido. Ele introduziu o conceito de mudança de paradigma para descrever essas transformações.
Progresso como mudança de paradigma. Progresso científico ocorre, segundo Kuhn, por meio de ciclos que incluem períodos de estabilidade e rupturas. Esses ciclos envolvem as seguintes fases: ciência normal. A ciência opera dentro de um paradigma estabelecido, resolvendo problemas que chama de quebra-cabeças. Esse progresso é incremental, mas limitado às questões que o paradigma vigente consegue abordar. Crise, quando anomalias acumulam-se e o paradigma vigente não consegue mais resolver problemas importantes, a ciência entra em crise. Ciência extraordinária. Durante a crise, surgem debates intensos e propostas de novos paradigmas. Mudança de paradigma. Um novo paradigma emerge, substituindo o antigo. Essa mudança é revolucionária, pois redefine os conceitos, métodos e prioridades da ciência. Nova ciência normal. O novo paradigma torna-se a base para mais progresso incremental, iniciando um novo ciclo. Características do progresso como mudança de paradigma. Transformação qualitativa. O progresso não é apenas quantitativo, mais dados ou mais precisão, mas qualitativo, alterando completamente a visão de mundo científica. Incompatibilidade entre paradigmas. Como os paradigmas antigos e novos são incomensuráveis, a mudança de paradigma envolve uma ruptura, não uma continuidade. Ruptura com o passado. Após uma revolução científica, muitos dos conceitos e métodos do paradigma anterior são descartados ou reinterpretados. Exemplos históricos. 1. De Ptolomeu a Copérnico. A substituição do modelo geocêntrico pelo heliocentrismo não foi apenas uma correção matemática, mas uma reconfiguração de como o cosmos era entendido. 2. De Newton a Einstein. A teoria da relatividade não corrigiu as leis de Newton, mas ofereceu uma nova forma de pensar espaço, tempo e gravidade. 3. Do vitalismo à biologia molecular. A rejeição do vitalismo e a adoção de uma visão química e molecular da vida representaram uma mudança paradigmática na biologia. Consequências para o conceito de progresso. 1. Progresso descontínuo. O avanço da ciência não é linear, mas ocorre em saltos. Entre períodos de estabilidade, existem revoluções que redefinem os fundamentos do conhecimento. 2. Nova definição de sucesso científico. O sucesso de um paradigma é medido por sua capacidade de resolver problemas e gerar novas pesquisas, não necessariamente por sua proximidade da verdade. 3. Influência histórica e social. O progresso científico está inserido em contextos sociais, culturais e históricos, e as mudanças paradigmáticas são influenciadas por esses fatores. Impacto filosófico. O conceito de progresso como mudança de paradigma transformou a filosofia da ciência, questionando a ideia de que a ciência avança inevitavelmente em direção à verdade absoluta. Kuhn mostrou que a ciência é um processo dinâmico, sujeito a revisões radicais de suas premissas básicas. Em resumo, para Kuhn, o progresso científico não é apenas a acumulação de descobertas, mas a transformação contínua das lentes através das quais os cientistas enxergam e explicam o mundo. Cada mudança de paradigma redefine as perguntas, métodos e objetivos da ciência, impulsionando-a em novas direções. O livro A Estrutura das Revoluções Científicas, 1962, de Thomas Kuhn, teve um impacto transformador na filosofia da ciência, desafiando as visões tradicionais sobre o progresso científico e introduzindo conceitos inovadores como paradigmas, a incomensurabilidade e revoluções científicas. Sua obra gerou debates intensos, sendo amplamente influente, mas também alvo de críticas por parte de filósofos e cientistas. Impacto na filosofia da ciência. Ruptura com o positivismo lógico. Kuhn questionou a ideia de que a ciência avança de maneira linear, racional e acumulativa, como defendiam os positivistas lógicos. Em vez disso, ele introduziu uma visão histórica e contextual, mostrando que o progresso científico é marcado por revoluções descontínuas e mudanças paradigmáticas. Ciência como prática social. Ele trouxe à tona a dimensão social da ciência, enfatizando que paradigmas são sustentados por comunidades científicas que compartilham métodos, linguagens e valores. Isso colocou a ciência em um contexto mais humano e cultural, afastando-se de uma visão puramente objetiva e universal. Introdução do conceito de incomensurabilidade. Kuhn desafiou a ideia de que paradigmas concorrentes poderiam ser comparados diretamente. Isso levou a debates profundos sobre relativismo e sobre a natureza da verdade e do progresso científico. Enriquecimento da epistemologia histórica.
Sua abordagem mostrou que a história da ciência é essencial para entender como o conhecimento evolui, influenciando não apenas a filosofia, mas também disciplinas como sociologia e história da ciência. Recepção crítica. Embora amplamente reconhecido como um marco na filosofia da ciência, o livro de Kuhn foi alvo de críticas e debates intensos. Alguns dos principais pontos de crítica incluem: acusação de relativismo. Muitos críticos, incluindo Karl Popper e outros filósofos da ciência, argumentaram que Kuhn parecia sugerir que o progresso científico não se aproximava de uma verdade objetiva, mas era apenas uma troca de visões de mundo incomensuráveis. Isso foi interpretado por alguns como uma forma de relativismo que Kuhn tentou refutar em trabalhos posteriores. Falta de critérios para comparar paradigmas. Filósofos como Imre Lakatos criticaram Kuhn por não oferecer critérios claros para determinar qual paradigma é melhor. Lakatos desenvolveu a metodologia dos programas de pesquisa científica como uma resposta ao que ele considerava uma lacuna no trabalho de Kuhn. Interpretação ambígua de revoluções científicas. Alguns críticos, como Stephen Toulmin, argumentaram que a ideia de revoluções científicas era exagerada e que muitas mudanças na ciência ocorrem de forma mais gradual do que Kuhn sugeriu. Generalização excessiva. Outros críticos apontaram que Kuhn usou exemplos históricos específicos, como a Revolução Copernicana ou a transição para a relatividade, para construir uma teoria geral, sem demonstrar que todos os campos científicos seguiam o mesmo padrão. Contribuições posteriores de Kuhn. Diante das críticas, Kuhn refinou algumas de suas ideias em trabalhos posteriores. Ele esclareceu que não defendia um relativismo extremo, mas reconhecia que a ciência não se desenvolve com base em critérios absolutos e universais. Reafirmou que o progresso científico pode ser entendido como uma melhora na resolução de problemas dentro de um paradigma, mesmo que paradigmas sucessivos sejam incomensuráveis. Legado, a obra de Kuhn continua a ser uma das mais influentes na filosofia da ciência. Ela inspirou debates sobre o papel da história e da sociologia na ciência. Influenciou correntes como os estudos sociais da ciência e a teoria Torrede. Trouxe um novo vocabulário para descrever a ciência, com termos como paradigma, anomalia e ciência normal, tornando-se amplamente usados. Em suma, a estrutura das revoluções científicas foi um divisor de águas, mudando a maneira como a ciência é entendida e praticada. Apesar das críticas, sua influência permanece viva, tanto na filosofia quanto nas ciências humanas e sociais.